Eufrates, o maior rio da antiguidade, esconde segredos que causaram preocupação entre a humanidade ao longo dos séculos. Falta de água, aumento de doenças transmitidas devido à água suja e instabilidade política. E se eu lhe dissesse que isso não está nem perto do verdadeiro problema com o rio Eufrates? E se eu lhe dissesse que o que está acontecendo com este rio é uma profecia ligada ao fim dos tempos, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás? O que realmente acontecerá se o rio Eufrates secar? Eu sei que essa é a pergunta que está em sua mente agora. Neste vídeo, eu responderei a todas essas perguntas. Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum de nosso conteúdo para viver em comunhão com Deus, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 2. É importante considerar o papel do rio Eufrates. Este rio é mencionado como um dos rios que fluíam no Jardim do Éden, onde Deus criou Adão, Eva e todos os animais. Em Gênesis 15, Deus também designou o Eufrates como um dos limites do terreno prometido a Abraão e seus descendentes. Naquele dia, Deus fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, prometendo-lhes a terra que se estendia desde a corrente do Egito até o poderoso rio Eufrates. O Eufrates, com seus impressionantes 2.700 quilômetros de extensão, é a principal fonte de água potável para milhões de pessoas em 3 nações. Suas águas desempenham um papel vital na irrigação de colheitas e na geração de eletricidade em hidrelétricas, beneficiando mais do que 1 milhão de famílias. No entanto, o que costumava ser uma região próspera e fértil agora é atormentado pelo medo e pela incerteza, enquanto a principal fonte de água desaparece. De acordo com as autoridades iranianas, nos últimos 3 anos, a região sofreu com escassez que começam mais tarde e terminam mais cedo, resultando em uma diminuição drástica no volume de água no rio. Em alguns lugares, o Eufrates já secou completamente. Além desses desafios climáticos, há relatos perturbadores de ruídos ameaçadores em áreas anteriormente irrigadas pelo Eufrates. Alguns sugerem que esses misteriosos sons estão ligados aos 4 anjos caídos que Deus aprisionou e que serão libertados quando a profecia descrita no capítulo 9 do Apocalipse se cumprir. O livro do Apocalipse, mais conhecido como Apocalipse, constitui o último capítulo da Bíblia, apresentando uma visão profética e narrativa simbólica dos acontecimentos finais. O 9º capítulo deste livro aborda a 5ª e a 6ª trombetas, 2 das 7 trombetas que sinalizam julgamentos durante eventos apocalípticos. Uma visão geral desses acontecimentos revela a intensidade das mensagens contidas na 5ª trombeta. Em Apocalipse 9, 1:12, é descrito o momento em que o poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos com o poder de atormentar aqueles sem o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos assumem uma aparência única, semelhante a cavalos preparados para a batalha, com rostos humanos femininos, cabelos como leão e escorpião caudas. Apesar de seu poder de atormentar pessoas por 5 meses, é importante observar que eles não têm permissão para matar ninguém. Este exército Locust tem um rei chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruição. Abaddon é referido como o anjo do abismo ou o anjo do poço sem fundo. O nome Abaddon tem significados associados à destruição ou lugar de destruição. Este período de tormento é limitado a 5 meses, e as pessoas desejarão a morte durante esse tempo. Na hora da 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13 e 21, descreve a libertação de um exército de cavaleiros, cujo número chega a impressionantes 200 milhões. Este exército é responsável por tirar a vida de 1/3 da humanidade, usando fumaça, fogo e enxofre como meio de julgamento.
Surpreendentemente, mesmo diante desses eventos terríveis, as pessoas persistem em não se arrepender de seus maus caminhos, retornando ao próprio rio Eufrates. Creio que já está claro que é extremamente importante refletir sobre o significado e a importância do Eufrates, não apenas em termos históricos e ambientais, como muitas pessoas fazem, mas também em um contexto espiritual e profético. O destino deste rio poderá ter um impacto significativo para a humanidade e para o cumprimento de profecias. É por isso que você deve prestar atenção a cada detalhe deste vídeo, porque ele pode mudar a sua vida. No entanto, de acordo com a Bíblia, é precisamente com a extinção do rio que a profecia se tornará realidade. O livro de Apocalipse, no capítulo 16, nos revela que o sexto anjo derramará seu cálice sobre o majestoso rio Eufrates, e suas águas se esgotarão, preparando o terreno para a chegada dos reis do Oriente. Esses espíritos malignos dos monarcas, descritos como parecidos com sapos, desempenharão um papel crucial na mobilização dos líderes mundiais para o confronto final contra forças divinas. Como mencionamos anteriormente, a Bíblia faz menção aos 4 anjos presos pelo rio Eufrates, que serão libertados com o propósito de tirar a vida de 1/3 da humanidade. Isso sugere que o processo de desolação que tem atormentado o Eufrates durante 35 anos e está acelerando representa um sinal do fim dos tempos. E é por isso que isso é tão importante. O espírito do anticristo já está se manifestando nos corações das pessoas, preparando o terreno para sua chegada. O apóstolo João nos instruiu que podemos discernir o Espírito de Deus, confessando que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer espírito que negue que Jesus não vem de Deus é, portanto, o espírito do anticristo. É crucial que permaneçamos vigilantes quanto aos sinais do tempo e à presença deste espírito anticristão, conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Enquanto aguardamos os eventos que levarão ao arrebatamento da Igreja de Cristo, tudo o que está ocorrendo diante de nossos olhos, incluindo a situação no Eufrates e os sinais associados ao anticristo e o Armagedon, faz parte do cumprimento de profecias bíblicas. Portanto, não há razão para temer o anticristo ou a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus nos garante que Jesus triunfará sobre o inimigo e o lançará no lago de fogo, onde ele sofrerá eternamente tormento. Enquanto essas ideias podem compreensivelmente gerar apreensão, a fé em Jesus Cristo nos protegerá no dia do julgamento e nos levará à vida eterna ao seu lado no Novo Jerusalém, onde não haverá mais medo, dor ou lágrimas. Portanto, não é necessário se preocupar com o momento exato em que esses eventos ocorrerão, mas sim em qual lado você estará quando eles se desenrolarem. A Bíblia nos alerta claramente sobre a chegada de um indivíduo que exercerá poder sem precedentes e enganará muitas pessoas. Este homem, conhecido como o Anticristo, receberá seu poder de Satanás e se levantará em oposição a Deus. Sua ambição é ocupar o lugar de Deus e proclamar-se como tal. A passagem de Isaías 14 também descreve a queda de Satanás quando ele desejava exaltar-se acima de Deus. Esta narrativa está relacionada à rebelião e à busca de poder contra Deus. O momento exato desses eventos permanece desconhecido, mas é crucial permanecer vigilantes, fortalecer a fé em Jesus Cristo e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia para estarmos preparados quando esses eventos se materializarem. O caminhar diário com Deus e dedicar-se ao estudo da palavra são maneiras de fortalecer-se espiritualmente e estar pronto para enfrentar desafios que podem surgir. A questão de se o anticristo já nasceu e espera o cumprimento das profecias bíblicas é um tópico de especulação teológica. Não há consenso sobre o nascimento e a identidade do anticristo,
pois estudiosos e teólogos muitas vezes interpretam profecias bíblicas de maneiras diferentes. O anticristo é comumente visto como um líder maligno que se colocará em oposição a Deus e proclamar-se como divino. A especulação sobre o nascimento e a identidade do anticristo é um tópico complexo e muitas vezes baseia-se em interpretações dos eventos atuais à luz da Bíblia e das profecias. No entanto, a Bíblia também nos ensina a estar vigilantes e preparados para a vinda do Senhor, independentemente de quando e como esses eventos ocorrerão. A fé cristã enfatiza que, independentemente do tempo ou das circunstâncias, devemos permanecer firmes em nossa fé em Jesus Cristo e viver de acordo com os princípios e ensinamentos da Bíblia. Em vez de tentar identificar a figura específica do anticristo, é mais importante focar em um relacionamento pessoal com Deus e obediência aos seus mandamentos e ensinamentos. Profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos constituem um campo complexo de estudo, com diversas interpretações e diferentes tradições cristãs, adotando abordagens variadas para esses temas. É fundamental buscar orientação espiritual e dedicar-se ao estudo das Escrituras para aprofundar nossa compreensão dessas questões. É importante destacar que tais questões estão intrinsecamente ligadas à teologia e interpretações e podem diferir dependendo das crenças individuais e religiosas de cada pessoa. Em vez de paralisar-nos diante do desconhecido, devemos aproveitar esses momentos para fortalecer nossa espiritualidade e intensificar nossos esforços na busca da verdade e justiça. A preparação espiritual não deve ser vista como uma corrida contra o tempo, mas como um processo contínuo e significativo. Permanecendo fiéis aos ensinamentos divinos, desenvolvemos uma base sólida que nos guiará independentemente das incertezas que o futuro pode trazer. A busca pela salvação não é apenas uma resposta ao medo do desconhecido, mas uma jornada constante de crescimento espiritual e alinhamento com o propósito divino. Quando vemos as profecias como lembretes para permanecer conectados a Deus, elas se tornam guias que nos orientam através das tempestades da vida. Assim, quando nosso tempo na Terra chegar ao fim, podemos enfrentar a eternidade com a certeza da graça divina que nos acompanhou em nossa jornada terrena. Agradecemos por assistir ao vídeo até o fim e esperamos que esta mensagem possa ajudá-lo a se aproximar de Deus, porque no final do dia é isso que importa. Quão perto você está de nosso Salvador, pois quando não estamos com Ele, nada mais importa. Lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e ativar notificações para não perder nossos novos vídeos. Deus te abençoe. Amém.